Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, trouxeram uma nova forma de pensar o desenvolvimento das cidades, a sustentabilidade no mundo, integrando temas como meio ambiente, inclusão social, infraestrutura, qualidade de vida, entre tantos outros. Fique conosco, está começando mais um Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento, canal da sustentabilidade. E hoje nós vamos discutir como os ODS podem orientar políticas públicas mais integradas, pensando na realidade das cidades. E quem vai nos ajudar nessa missão é Nina Orlo, que é arquiteta, urbanista e coordenadora do Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Nina. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, porque vocês aqui, o pessoal da ESABESP, é parceiro do Movimento Nacional ODS, a gente sempre trabalha bem conectado em todos os eventos importantes que o pessoal da ESABESP sempre promove. Então, você falou muito bem, então a sustentabilidade desde 2015, pela ONU, né, foi proposta e de uma forma muito integrada. A gente gosta muito desse desenho dos ODS, que originalmente eram 17, mas hoje nós temos 18 ODS no Brasil, com muito orgulho, muita honra, que foi criado, então, o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Igualdade Étnico-Racial. Então, veja que tudo se integra. Então, para nós, isso é muito importante que as pessoas entendam. A gente acabou de ter a primeira Conferência Nacional ODS e foi um sucesso total, mais de 200, quase 300 eventos pelo Brasil todo, dialogando sobre como realmente construir políticas públicas para enraizar, para que a gente tenha o cumprimento das metas, porque a vida acontece, como você bem falou, onde a gente mora, né? E a grande parte das pessoas mora em cidades. Mas os ODS tratam de todos os assuntos que a gente possa imaginar, que é o que a gente mostra aqui, né? Então, a gente tem exatamente o ODS 6, que é um dos mais importantes aqui do nosso assunto, né? E, claro, a água é vida. E a gente sabe que nós não teremos saúde, que é o ODS 3, sem a água limpa. Então, é curioso que às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou da área da saúde. Mas se você é da área da saúde, você certamente tem que trabalhar o ODS 6, que é o nosso assunto aqui, e tão importante. Eles se conectam, então, né? Pensando nos 18, todos eles estão entrelaçados? Estão completamente entrelaçados e por isso que as políticas públicas têm que ter essa visão. É comum que a gente chegue, por exemplo, num município e vai falar com algum prefeito, uma prefeita, e vê que os secretários não conversam, não dialogam muito sobre os projetos. E é justamente isso que a gente espera, inclusive nas propostas que saíram da conferência e a Comissão Nacional ODS, que busca ter esse olhar integrado entre as políticas públicas, porque a gente precisa da educação. Então, a educação para ter trabalhos decentes, trabalhos dignos, a pessoa precisa passar por um processo de educação de qualidade também. Então, veja que o ODS 4 dialoga com o ODS 9 e assim vai. E a Comissão Nacional ODS instituiu um programa muito bom que chama Meu Município pelos ODS. E por isso que a gente convida muito que as prefeituras, os prefeitos, as prefeitas sejam signatários desse programa para que eles recebam também, tenham acesso a uma carta de benefícios para implantar os ODS no seu município de forma correta, adequada, e a gente acelere também o cumprimento das metas. A ESABESP, inclusive, é signatária, é parceira do Movimento Nacional ODS São Paulo. Sim, em todos os eventos, na FENASAN,
nos encontros dos engenheiros, da Sabesp, que sempre trazem esse assunto como uma visão transversal. Então, embora a gente esteja ali falando de alguma questão mais técnica, certamente precisamos das parcerias, né? O ODS 17, a gente não caminha sozinho. Então, a ESABESP é muito parceira e a gente está sempre presente nos eventos, na FENASAM, e convida, inclusive, as pessoas a conhecerem os outros programas que estão sendo sempre veiculados, né, sobre água e saneamento, que a gente vai depois deve ter assim o link, né, para outros programas, porque é assim que a gente vai também aprendendo e divulgando. Então, a gente divulga os eventos da Associação dos Engenheiros da Sabesp, e a Sabesp também traz, então, esse conhecimento para as pessoas que participam. Agora, Nina, são mais de 5.000 municípios no Brasil, só no estado de São Paulo são 645. A gente sabe que a cada ano mudam os gestores públicos, novos são eleitos, e o nível de consciência, de mentalidade de cada um varia, né? De lugar para lugar, né? De que forma os ODS podem deixar de ser apenas uma diretriz global e se tornar, na prática, um instrumento concreto de planejamento urbano, de política pública de saneamento nas cidades brasileiras, né? Algo que, de fato, já se chegue, né? A gente está num ano eleitoral, né? Que já cheguem os novos governantes com essa mentalidade de que precisa entender e colocar em prática os 18 ODS? Olha, excelente questão, porque precisamos tirar do papel e colocar na prática. É isso que a gente espera que até 2030, que já está logo aí, né, a gente consiga colocar, e especialmente nas prefeituras, nos municípios. E tem, então, esse pacote que foi lançado, né, o Pacto Meu Município pelos ODS. Então, convidamos todas as pessoas a que conheçam o que significa esse pacto, quando a prefeitura vai colocar esse assunto em prática na sua gestão. E, para isso, ela recebe um pacote de benefícios quando é signatário. E esse pacote permite com que o prefeito, a prefeita acessem recursos para a sua cidade. Muitas cidades são pequenas no Brasil ainda e nem têm muito condições, às vezes, de fazer uma implementação ampla. Então, esse pacote, ele beneficia o município para ter acesso a recursos, seja recursos financeiros mesmo, ou recursos de orientação. Tem muitas instituições, das quais o Movimento Nacional ODS faz parte também, né, para a gente ajudar a implementar através de um comitê formado, colocar isso em prática, o secretariado participando. Então, para nós, é um grande privilégio poder participar também dessa iniciativa, porque tem que ser colocado em prática, sem dúvida nenhuma. Estou até vendo aqui, você falou do Meu Município pelos ODS, tem o site aqui, onde então o pessoal pode entrar, fazer a pesquisa. Vou pedir para a nossa equipe, para a produção, colocar aqui o link, então, para quem tiver interesse, quiser saber mais, certo? Perfeitamente. E vem a carta que o prefeito precisa assinar, a prefeita, e aí vem o pacote de benefícios e tem muitas informações importantes também. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e a gente continua esse bate-papo super importante sobre os ODS com a Nina Orlon. Fique aí, voltamos já já. Será que essa embalagem tem mesmo 800 gramas? Eu não sei, mas a IFM sabe. A IFM faz parte da nossa vida e muita gente nem sabe disso. Nossos sensores e equipamentos estão nas linhas industriais mais modernas do Brasil. Estão no agro, mineração, energia e onde você nem imagina. Se tem qualidade, tem segurança. Tem IFM. IFM. Close to you. Muito bem, estamos de volta. Aproveito também para pedir para vocês nos seguirem, se inscreverem em nosso canal da TV Água e Saneamento, também seguir as redes sociais da ESABESP e da Sâneas Online. A sua participação, o seu engajamento contribui bastante para que a gente continue aqui produzindo conteúdo de qualidade sobre saneamento
para todos vocês. A gente continua então o bate-papo com a Nina Orlow, que é coordenadora do Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no estado de São Paulo, falando dos ODS. E eu queria te perguntar do ODS 18. Fiquei curioso, Nina, porque são 17, mas no Brasil são 18. Qual é o 18º ODS e ele só existe no Brasil? Então, é muito importante esse ODS e um privilégio que a gente conseguiu instituir no Brasil esse objetivo tão importante. E a gente até, você estava falando, né, que a gente está em vários programas, e é tão importante que as pessoas sigam mesmo vários programas que vocês colocaram, e não só sigam, como repliquem, né? Então, quando a gente está falando de ODS, a gente quer que isso seja muito replicado para outros grupos, porque o ODS 18, ele fala da igualdade étnico-racial. E se a gente está falando aqui sobre água e saneamento, e quando a gente faz o recorte de indicadores no Brasil sobre essa questão, né, da falta da água, da falta do saneamento, que é gravíssima ainda, e a gente sabe que essas comunidades são muitas vezes as mais impactadas negativamente. Então, fala sobre várias questões do antirracismo, por isso que a gente defende muito, assim, a pessoa branca tem que se colocar também muito em favor dessa questão, porque não é só dessa população, é de todos nós, aonde a gente está frequentando, aonde a gente vive, aonde a gente transita, a gente precisa se colocar muito para defender a causa da igualdade étnico-racial. Já tem estabelecido várias metas e já temos os indicadores para ver se estamos caminhando para cumprir essas metas que foram estabelecidas em comum acordo, com participação da sociedade civil, e a gente precisa, então, divulgar esse ODS 18 e ser, assim, adepto a essas questões da população negra e a população indígena, e que a gente sabe que sempre está deixando um pouco para trás das questões da igualdade, né? A gente ainda tem muito a caminhar, mas conseguimos avançar bastante, até pelo fato de colocar esse ODS em prática e em visibilidade, assim, dessa comunidade, que, embora temos muita coisa dos 17 objetivos que a gente pode, assim, relacionar, mas um objetivo específico é muito importante. E, Nina, para finalizar, pensando no saneamento, como é que está o cumprimento da Agenda 2030, né? A gente está conseguindo se aproximar aí desse período, né? Faltam aí 4 anos, né? Como é que está, na sua avaliação, nossa lição de casa? Então, se a gente pegar as metas mais específicas sobre o ODS 6 e, no geral, se a gente pensar, bom, o Brasil agora está apresentando, inclusive na ONU, o Relatório Nacional Voluntário, que a ONU incentiva que todo mundo faça justamente a sua avaliação, como estamos, né? Porque cada objetivo tem metas e tem os indicadores que a gente, né, precisa acompanhar. Porém, se a gente estabelece metas muito ousadas, como algumas são, é mais difícil que a gente consiga cumprir. E outras que nem são tão complicadas, eu digo sempre assim, se a gente fala que a pessoa está, vamos supor, acima do seu peso e ela estabelece uma meta para emagrecer 1 quilo só, é às vezes mais fácil do que ela falar, eu preciso emagrecer esse ano 20, 30 quilos, é um pouco mais difícil, né? Então, dependendo da meta. No geral, a gente tem caminhado positivamente, mas temos muito ainda a cumprir. Mas eu, aqui, enquanto Movimento Nacional ODS, e realmente a Associação dos Engenheiros, a gente sabe que a ESABESP pensa da mesma forma, que se tem uma cidade, um grupo de pessoas que não tem acesso à água, a gente pode ter até cumprido a meta, mas a gente não pode concordar. Então, se tem uma pessoa morrendo por falta de saneamento, por falta de água limpa, a gente não pode concordar. Então, temos as metas globais, temos as metas pelo IPEA e IBGE estabelecidas para o Brasil,
isso as pessoas podem consultar lá e também conhecer, né, a adequação das metas globais para a nossa realidade nacional, porém, é muito importante que a gente não só cumpra as metas, mas supere exatamente os problemas que a gente tem. E eu acredito que a ESABESP, nós, todas as pessoas que se preocupam com a questão da sustentabilidade, querem alcançar. É que a gente não deixe ninguém para trás, que aliás é o lema da Agenda 2030. Empatia, né? Uma palavra tão importante e tão crucial, né? Exatamente. Então, é isso que acho que a gente tem que caminhar todo mundo junto, divulgar, abraçar essa causa, saber das realidades locais, como você bem falou, a questão urbana que está no ODS 11, ela justamente traz assim, como que está a nossa realidade, como estão os indicadores da nossa cidade? Será que, na média estamos bem? Não, e ali, nas periferias, como que a gente está em relação à água e a qualidade da água e a questão do saneamento, esgoto, né? A gente depende muita coisa também da natureza, das chuvas, então como que a gente anda com tudo isso na economia da água, na preocupação com o esgoto, né? O saneamento como de modo geral. Nina Orlon, em nome da TV Água e Saneamento, também da ESABESP, quero te agradecer pela aula que nos deu aqui hoje, por compartilhar o seu conhecimento, por participar do nosso programa. Eu que agradeço muito e estamos juntos em todas as oportunidades e em outubro ou novembro, eu acho que é outubro. Outubro, estaremos juntos lá, sem dúvida nenhuma, e convidamos as pessoas a estarem lá também. Muito bem, e obrigado a vocês também que acompanharam mais um Diálogos da Água. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para ficar por dentro aí de todas as discussões, debates e entrevistas envolvendo saneamento, qualidade da água, entre outros temas. Muito bem, é isso aí então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!